Livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolhermos o nosso destino, o que nós queremos. Então, propósito e chamado, eu entendo dessa forma, não é algo que você encontra, é algo que você escolhe, é algo que você decide. Então, por exemplo, numa determinada fase da minha vida, quando eu andava 5 horas por dia num ônibus lotado só para ir para trabalhar e voltar, e eu começava a competir no mercado com 5 horas a menos, Uhum. o que para muitos é injusto, e Uhum. eu não discordaria que seria injusto, Uhum. mas a diferença é que eu não me vitimizei, eu parti para cima com as alternativas que eu tinha nas mãos para poder fazer acontecer, e isso foi uma escolha resultante do meu livre-arbítrio. Naquele primeiro momento seria: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me tornar independente, eu não posso depender dos meus pais ganhavam um pouquinho, mas eu dependia deles. Uhum. Então eu preciso fazer minha vida acontecer, quero me casar com a Luciana. Então naquele primeiro momento, não existia nada mais importante para mim do que eu me tornar independente e me casar com a Luciana. Aquele era o meu propósito naquele momento, eu não pensava em mais nada, só pensava naquilo. Essa era a sua wishlist. Essa era a minha wishlist. Lista dos desejos. É isso aí, cara, sair de casa, ficar independente, casar com a Luciana e viver a minha vida. Ser feliz naquela vida que eu estava escolhendo. Eu escolhi a Luciana me escolheu, eu escolhi seguir esse caminho, eu escolhi fazer acontecer para eu ser independente. Fui eu que escolhi. Não foi o pergaminho, o anjo, nada disso. Agora, quando eu conquistei aquilo, e aos 20 anos eu me casei, eu já era gerente comercial, ganhava ali meus, sei lá, $4.000 por mês ali, hoje seria algo como 20 e poucos mil reais. Ali, quando eu me casei, aliás, quando eu me casei estava um pouquinho menos ali, acho que talvez eu ganhasse uns 12. E aí depois, naquele ano que eu casei, eu dei essa subidinha ali, mas naquele momento, isso já era suficiente para eu morar sozinho, para eu ter uma vida com a Luciana, para eu começar a minha vida naquele primeiro momento, não é? Então, agora, quando eu conquistei isso, automaticamente eu tive que fazer o quê? Eu tive que renovar a minha wishlist. Uhum. Wishlist, traduzindo para o português, porque nem todo mundo fez WhatsApp, né, cara? Então, é lista de desejo. Uhum. Wishlist é lista de desejo. Então, eu tive que renovar a minha wishlist. Então, eu criei uma nova meta, porque eu já estava independente, já estava morando sozinho, já tinha me casado com a mulher que eu tinha me apaixonado. Já tá, e agora? Vou ficar aqui o resto da vida? Financiar um apartamento na Caixa Econômica Federal, comprar um Fusca e viver 30 anos ali pagando aquele apartamento, naquela vidinha ali? Que é o que a maioria das pessoas faz? Acha que a vida vai se resumir àquilo. Não. Naquele momento eu fiz uma nova wishlist. Ou seja, na minha visão, você tem metas, propósitos e metas, depois você tem que se renovar para uma nova fase, senão você vai ficar acomodado. E é isso que acontece. Até hoje eu morei em 8 países. Pretendo morar em 12 países até o final da minha vida. Muito bom essa. Agora, tem gente que mora no mesmo endereço por 40 anos, tá tudo certo, não tem nada de indigno nisso, tá tudo bem. Mas isso é resultado daquilo que a pessoa, através do seu livre-arbítrio, está escolhendo. E aí é que entra um ponto de discordância muitas vezes, porque as pessoas ou a gente acredita que somos protagonistas e escolhemos nosso destino, ou a gente acredita que a gente é vítima do destino. Uhum. É o que sobrou pra mim. É o que sobrou pra mim nessa vida. É o meu karma. E aí, meu querido, cada um vai viver de acordo com aquilo que acredita. É verdade. Se tu acredita que é isso que a vida reservou pra você, tu tá certo, cara. Eu acredito que não. Eu também tô certo. Porque o que define é o que você acredita, o que eu acredito. E nós seremos escravos daquilo que acreditamos. E viveremos na gaiola das nossas crenças. Sempre. Seja elas quais forem. Aí o que acontece? Me casei, Caio. Me casei, renovei o meu objetivo. Aí eu já queria viver melhor. A gente morava num apartamento que era na entrada de uma favela no bairro Jabu, ali na rua Beirute. Lembra até a rua? Opa!
Não lembro o número do apartamento, né? Eu já esqueci, mas a rua era Beirute. E Beirute é, se eu não me engano, a capital do Líbano, né? Lembra até em quantas parcelas foi? Quantas parcelas? É. Ah, não, você É alugou, um né? apartamento alugado, Alugou. quase que emprestado, né? Não tinha nem geladeira. Porque mesmo eu já ganhando razoavelmente bem, meu amigo, quando você não tem herança e não tem tem 20 anos de idade, Ou seja, você não deu tempo de não acumular, deu né? tempo de acumular nada. Acumulei prestação, entendeu? Porque eu não tinha uma família para me ajudar financeiramente. Essa é a realidade de milhões de brasileiros hoje. Eu venho dessa realidade, entendeu? Só que assim, naquele momento, pô, eu realizei meu sonho, agora vou viver aqui por 30 anos. Não, aí eu já renovei meu próximo objetivo. E minha vida foi assim, renovando. Hoje também eu estou renovando para novas coisas também que eu quero realizar. É o que nos faz não estagnarmos e ainda termos vontade de realizar coisas, enquanto impacta pessoas. Porque para mim não basta eu continuar conquistando na minha vida. E continuo. Cada ano eu faturo mais do que o ano anterior. 2025 eu faturei mais do que 24. Faturei mais do que 23, 22, 21. Até hoje, todos os anos eu faturei mais do que o ano anterior. Mas para mim não basta. Eu agreguei aqui na minha missão de vida hoje aproveitar a vida ao lado das pessoas que eu amo e impactar pessoas para que elas descubram que elas podem ser pessoas muito melhores. Isso resume o que hoje é a minha missão de vida que eu escolhi. Portanto, para a gente finalizar esse bloco de propósito, cada pessoa tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher qual é o seu propósito que quer viver na sua vida. Então, para quem tem crise de significado, tem crise de propósito, a notícia é você quem escolhe. E aí, quando as pessoas ouvem isso, Caio, parte é libertador. Porque o cara que a liberdade é um valor para ele se sente assim, cara, é isso que eu precisava. Agora, a parte, ele entra em crise. Porque ele não quer liberdade. Ele quer que alguém decida para ele. Uhum. Ele quer transferir a responsabilidade para alguém. Ele quer acreditar que ele é vítima. E ele contou essa história que ele é uma vítima. Ele não quer desmontar essa história que ele é uma vítima. Até porque se ele entender que ele não é uma vítima, ele vai ter responsabilidade, cara. Ele não vai poder mais culpar o governo, não vai poder culpar o pai, Uhum. não vai poder mais dizer lá que foi o fascista que prejudicou ele, ou que foi lá o comunista que prejudicou ele. O Brasil tá pior por causa do comunista, ou pior por causa do fascista. Ele não vai poder mais culpar ninguém. E pior, não vai mais fazer sentido a esperança no político de estimação dele. Ele se acostumou a idolatrar o político de estimação dele. E agora ele vai fazer o que com aquela idolatria? E se ele descobrir que depende dele? E agora? E as pessoas todas que ele brigou? As pessoas todas que ele culpou? Ele vai fazer o quê? Ele agora vai ter... Cara, a mudança de paradigma entre livre-arbítrio e o vitimismo muda completamente a forma de vida da pessoa, Uhum. porque toda a vida dela é estruturada na premissa ideológica que ela escolheu. E aí eu falo de ideológico não do ponto de vista político, do ponto de vista de ideias mesmo. Por isso as ideias são muito poderosas, Caio. Por isso que eu gosto de falar com milhões de pessoas, como eu falo hoje, porque as ideias são as ideias que aprisionam ou libertam uma pessoa. Do que Flávio Augusto tem medo? Cara, a primeira coisa que me vem à cabeça... Primeiro, eu não sou movido por medo. Aliás, deixa eu dar um passo antes. Primeiro, o medo é bom. Pra começar. Tá bom. O medo é bom. O medo não é ruim. O medo é bom. O medo é um dispositivo de autoproteção da espécie humana, não só da espécie humana, de todo o mundo animal. Né? O instinto do medo é o que protege a vida. A sensação de medo, o medo é como se fosse uma válvula que o teu inconsciente, o teu cérebro, que faz cálculos matemáticos a todo momento, te indica, ó, cuidado, ali tu pode morrer. Mecanismo de defesa. É um mecanismo de preservação, Tá. de defesa. Então o medo é bom. Agora,
Esse mecanismo pode ganhar um espaço tão grande na sua vida que ele pode transpor a sua única função, que é um mecanismo de autodefesa. Ele pode extrapolar esse mecanismo de defesa e passar a ser quem governa a sua vida. Passar a ser o seu chefe. O medo, ele tem potencial para ser o seu chefe. E se o seu cérebro começar a entender que você vai seguir e viver uma vida pautada no medo, você vai virar um bunda mole, porque o teu cérebro colocou o medo numa posição que ele não deveria estar. Ele deveria ser apenas um mecanismo de defesa, mas agora não. Ele é mais do que um mecanismo de defesa. E muitas pessoas passam a viver um estilo de vida governado pelo medo. Ou seja, um estilo de vida governado pelo medo, ele nunca vai desejar a liberdade. Porque liberdade é sinal de perigo. Uhum. Um pássaro, quando sai voando, ele pode ser atacado por um predador. Obviamente, a liberdade traz alguns riscos. Quem tem uma vida governada pelo medo, odeia risco. Uhum. Ele nunca vai optar pelo risco. Aí, nasce uma falácia que resultou numa frase que eu falo muito. Se o cara tem uma vida governada pelo medo, ele vai buscar sempre a segurança. E aí é quando ele está vulnerável para cair nas armadilhas dos aproveitadores políticos. São pessoas que vão tentar vender para essas pessoas o que é seguro. Aí ele vai dizer, o INSS vai te dar segurança. A CLT vai te dar segurança. As nossas leis vão te dar garantias e seguranças. O Estado vai te dar segurança. E tudo isso é uma balela. É uma enorme balela. Primeiro, eu posso... Aqui, seria muito longo aqui, mas de forma resumida, o INSS não dá segurança para ninguém. Uhum. Ninguém. Se toda aquela grana que é descontada do empregador e descontada do cara fosse pro bolso dele e ele próprio contratasse um seguro privado, seria mais barato, mais eficiente, mais efetivo. Ó, vou aqui rapidamente. Você pega uma previdência privada depositando o mesmo dinheiro que é descontado do INSS, no final da vida, não tem um cálculo exato aqui, além dele receber uma aposentadoria maior e ter a garantia de receber, ele, garantia entre aspas, né? Pode quebrar um banco, sempre pode. Mas é uma garantia muito maior do que a do INSS, que já está quebrado hoje. Uhum. Além dele receber, aquele dinheiro que ele depositou é dele.